O Copom decidiu baixar a taxa Selic de 14,25% ao ano para 14% ao ano. Eu vou te explicar em alguns tópicos bem simples para você entender por que isso aconteceu, que o Banco Central demonstra muita cautela para poder realizar os cortes nessa taxa. E vou dividir em alguns tópicos, no final vou colocar inclusive um resumo para poder facilitar para você que é mais preguiçoso, explicar o impacto da guerra. E sempre parece aquele maluco que não sabe muito das coisas, né? A guerra tá, acabou a guerra, não sei o que, lógico, animal. 2 semanas atrás o nego só falava de Copa, só queria saber de Messi, Cristiano Ronaldo. A guerra não parou para a Copa não, a guerra continuou. Eu vou te explicar também o impacto da guerra nessa corte da taxa de juros aqui no Brasil. Ó, primeiro ponto, por que o Copom ele resolveu baixar a nossa taxa básica de juros, tá? De janeiro a maio deste ano, o mercado sempre estava errando a expectativa da inflação, né? O mercado dizia que os preços das coisas iam aumentar 2 e subir a 3. Aí depois falava que ia subir 1,5 e subir a 2, mais ou menos assim, tá bom? Sendo que junho e julho, eles falaram, vai subir 3 e veio só 2. E aí depois ele falou, vai vir 2 e veio 1,5. Então isso mostra que o preço das coisas estão caindo, tá bom? Significa que a taxa subiu o suficiente para poder limitar o acesso ao crédito e as pessoas não têm mais dinheiro para comprar. Como as pessoas não têm mais dinheiro para comprar, o lojista tem que baixar o preço. Quem acompanha o Boletim Focus que eu divulgo aqui muitas vezes, sai toda segunda-feira, a expectativa de inflação do mercado vem caindo semana após semana. Atualmente está em 5,12%. Esse é o primeiro indicativo que propiciou ao Copom reduzir, mesmo que cautelosamente, essa taxa de 14,25% para 14%. E sim, filho de Deus, o cessar-fogo lá entre Estados Unidos e Irã é muito importante para a inflação do mundo inteiro, porque o mundo inteiro precisa de combustível. E quando o Estreito de Hormuz está fechado, por onde passa 20% do petróleo do mundo, o impacto no preço dos combustíveis é muito alto. Para você ter noção, quando o preço do petróleo ele sobe 10%, o PIB do mundo diminui. Você pegar a média de PIB dos principais países do mundo, ele diminui na média. Você pegar Japão, por exemplo, 85% da demanda de petróleo do Japão passa pelo Estreito de Hormuz. China, 50%. Então o petróleo subiu, o PIB da China diminui, o PIB do Japão diminui, Coreia do Sul, Taiwan, Índia, enfim, tudo país que tem uma influência gigante no PIB mundial. Então, uma vez que esse acordo de cessar-fogo facilita a abertura do Estreito de Hormuz, o petróleo volta a circular por ali, apesar das limitações, o preço do combustível tende a diminuir e o preço das coisas também tendem a diminuir. Outro ponto hiper importante, você tem acompanhado, se você tem um pouquinho de informação, de que muitas empresas estão entrando em recuperação judicial. Essas empresas elas pegam crédito. Esses créditos têm taxas pós-fixadas atreladas ao CDI. O CDI depende da Selic. Se a Selic é 14, o CDI é 13,9. Então, conforme a Selic vai subindo, a taxa de juros dos empréstimos dessas empresas também vai subindo, acompanha, já que é pós-fixada, mas a receita da empresa é o mesmo. Então, você continua ganhando 100 para pagar uma parcela mais cara, por exemplo. Então, a gente tem Grupo Pão de Açúcar, Toque Stock, Bombril, Estrela, Brinquedo Estrela, todo mundo brincou com o Brinquedo da Estrela, entrando com recuperação judicial. As empresas do agro entrando firme com recuperação judicial, coisa que não existia, 33% a mais de incremento de empresas do setor agro entrando com recuperação judicial e um monte de fuga de empresa para o Paraguai. Onde você imaginou que empresa do Brasil ia sair para o Paraguai? Lupo, JBS, Avon, falando 230 empresas já estão no Paraguai. Guarde essa informação. Essa é a parte mais importante. Qual o impacto para o seu bolso? Lembra que no início do ano a bolsa chegou a 200 mil pontos, 199 mil pontos? Bom, vou te explicar por quê. O EBITDA das empresas ele vem crescendo. As empresas saudáveis continuam produzindo bem, tá? O EBITDA, você conhece o que é o EBITDA. O EBITDA é o lucro operacional das empresas, né? O que ela coloca dinheiro no bolso antes de pagar juros, impostos, depreciação e amortização. Então é uma referência grande para o mercado. Esse EBITDA, ele continua subindo, apesar da bolsa ter caído lá de 199 mil pontos para até 165 mil pontos. Acho que chegou hoje, está em 175 mil. Então a gente tem um gap entre o lucro das empresas e o valor delas hoje na bolsa de valores. Esse gap ele vai ser coberto já já. E é nesse cenário que você costuma ganhar dinheiro na bolsa de valores. Quando você olha para trás e você investe na bolsa quando a taxa Selic está alta, 14% ainda é muito alta, é um cenário bom para você fazer dinheiro. Em média, olhando para o passado, você consegue fazer de 100 a 150% de lucro numa janela de 3 anos. Então, pode ser um momento muito bom para você investir na bolsa de valores, momentos em que a Selic está alta. Resumo para o preguiçoso. Bom, a inflação está diminuindo, a economia está desacelerando, pronto, espaço para a gente cortar. Mas por que com cautela? Por que não cair logo de 14,25 para 13,5? Calma, o governo continua gastando muito, então existe um risco fiscal no Brasil. É ano de eleição, a guerra entre Estados Unidos e Irã ainda não acabou, eles estão num cessar-fogo.
E a taxa americana também está muito alta ainda. Então, você que é investidor vai preferir investir nos Estados Unidos ou no Brasil? Pô, pergunta de imbecil, né? Então, a gente tem que manter uma taxa atraente para o investidor. Terceira, quebradeira de empresas, um monte de empresas em RJ, inclusive empresas do agro, 230 empresas indo embora para produzir no Paraguai, país que era sinônimo de piada até pouco tempo agora. EBITDA das empresas crescendo e a bolsa não, então tem um gap que vai ser fechado daqui a pouco. E se você comprar, se posicionar hoje, daqui a 3 anos você pode colher frutos de 100 a 150%. Resumo gostoso, até mais.